Romanos 9, digo Romanos 3, versículos 9 até o versículo 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, e são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos orar? O Senhor abra o nosso coração, abra também nossos olhos, os olhos da alma, para que nós enxerguemos o que é impossível para o homem natural enxergar. Como tu requeres, Senhor, a verdade no íntimo, dá-nos esta verdade agora lá dentro, em nossa alma. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Todos debaixo do pecado. Todos debaixo do pecado. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, tem aqui a primeira parte, e vai até o versículo 20. Tá bom aí? Tá todo mundo vendo? Esta parte, Paulo trata sobre depravação total. A Bíblia está declarando aqui que tanto os judeus como os não-judeus estão todos debaixo do pecado. Em outras palavras, vocês podem aprender aqui nesses 3 primeiros capítulos que Deus olhou e não tem uma pessoa sequer que não esteja debaixo do pecado. Então, queridos irmãos, Paulo conclui o primeiro assunto aqui com um resumo incrível. Ele pega as escrituras do Velho Testamento e abre o cenário lá, nos Salmos, né? Especialmente nos Salmos, para mostrar a triste condição em que você, bem como toda a raça, estão. Agora, esqueça agora que você é um crente. Esqueça. E vamos, como diz na Bahia, assuntar isso aqui. Vamos examinar isso aqui. Quem era Davi? Quem era você? Diante do juiz do universo? Culpado. Deus colocou cada um na balança. E foi cada um achado em falta. Eu quero pregar nesse texto aqui, esses próximos domingos, na esperança que o Senhor nos dê almas. Então, irmãos, aqui está o seguinte: alguém pode sobreviver? Não. Não tem ninguém aqui na raça humana que possa escapar desta condição, pelo poder próprio. Não tem. Milhares, irmãos, milhares morrem no pecado, porque não tem sequer noção onde foi atirado e qual é agora a sua situação. Sabe de uma coisa? Até tem um hino no cantor
que diz que muitos lá no inferno vão falar assim, não me falaram de Cristo, ou diante do trono branco, mas ninguém nunca me falou. Não tem isso na Bíblia. Não tem, irmãos. É um engano. Por quê? Deus não é obrigado a falar com ninguém. Tiveram milhares de nações que sumiram do mapa e nunca ouviram a respeito do Evangelho. Sumiram do mapa. Agora, irmãos, quando nós estamos aqui, foi até bom que Jailson colocou esses hinos que cantamos. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Porque isso aqui está para nos empurrar para pregar o Evangelho, né? Eu gosto muito que a igreja ore por mim. Se vocês falharem um dia de orar por mim na pregação, vocês estão pecando, irmãos. Ore pelo pastor. Não é fácil pregar o Evangelho. Não é. Nos nossos dias, especialmente. São dias maus, perversos. É como se estivéssemos enfrentando o leão. O mundo hoje está assim. Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo. Na língua grega, ele diz dias difíceis de domar. Tá? Então, irmãos, o que Paulo está falando aqui? Vamos examinar o texto? Então, faça o seguinte, queridos irmãos. Olhe o texto. Vou tentar o máximo explicar para vocês. Paulo está concluindo o assunto que ele havia começado no capítulo 1, mostrando que entre os judeus e gentios, ninguém sobrou, todos pecaram. E é por essa razão que ele usa a expressão que nós vamos ver aqui. Ele usa a palavra, tá vendo? Não há, tá vendo a expressão? Não há, versículo 10. Não há, versículo 11. Não há, versículo 11. Aí ele usa no versículo 12. Todos, tá vendo? Volta a falar, não há. 2 vezes ele fala no versículo 12. Vocês estão vendo aí? Veja, irmãos. E no final, ele diz no versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, vemos também, irmãos, que Paulo mostra que debaixo da lei, os homens no pecado, debaixo da lei, seguem a seguinte ordem. Veja aqui. Primeiro, injustiça. Os irmãos estão vendo? Não há justo, nenhum sequer. Em segundo lugar, ele mostra que os homens são ignorantes com respeito a Deus. Em terceiro lugar, mostra uma escravidão. Tá? Olha a partir do versículo 12. É uma escravidão interna e externa. Em quarto lugar, ele mostra a inutilidade do homem. Hoje nós temos ouvido, né? Você é importante para Deus. Os falsos mestres falam isso. Não, não tem nada disso na Bíblia. Você é importante para Deus. Que importante? Qual importância, irmãos? Nós somos zero, menos do que nada. Como é que nós somos importantes para Deus? Tá? Olha os ímpios que vão ouvir lá no dia final, quando comparecerem perante o trono do Senhor. Ele vai dizer o quê? Eu nunca conheci você. Mas, Senhor, o Senhor eu nunca conheci você. Pode amarrar e jogar fora. E, por fim, perversidades. Nós temos aqui. Essa é a condição, irmãos. Então, eu pago um preço alto por pregar essas coisas. Especialmente a doutrina da depravação total. Mas eu digo para os irmãos, não há uma doutrina que mais precisa agora.
Quando o tumor é maligno, o médico tem que tratar do tumor. Ele tem que mexer nele. Quando nós vemos a sociedade orgulhosa, depravada, atirada no mal, sobre o que eu vou ter que pregar? Tem três assuntos básicos: a soberania de Deus, a triste condição do homem e a glória da cruz. Essas três coisas não podem faltar na pregação. Então vou entrar agora. E eu terei, irmãos, aqui, basicamente, eu tenho, deixa eu ver, três assuntos. O primeiro que eu vou tratar é sobre a ausência de justiça na alma. Quando eu falo de justiça, irmãos, eu vou mostrar aqui, olha o versículo 10. Toma esse versículo. Vamos ficar nele agora, tá? Hoje à noite eu vou ficar só nesse versículo. Quando eu falo de justiça, eu tenho certeza que nós não entendemos. O povo, em geral, não entende. Porque o povo não gosta de pensar, irmãos. A Bíblia nos leva a pensar: o que é justiça? O que é justiça? Mas eu posso explicar, irmãos, é dívida. É dívida. Tá? Então, quando você está devendo alguém leva você para o tribunal, não me pagou. Tudo que eu faço de errado com meu próximo é ausência de justiça. É chamada injustiça. Está vendo? Mas a Bíblia não trata de minha dívida com outro. Está tratando de minha dívida com Deus. Eu devo a Deus? Devo. Puxa, isso é chamado ausência de justiça. O outro detalhe, queridos irmãos, não está tratando nada do que é externo aqui. É claro que a Bíblia ensina em Romanos também: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Tá? Na Bíblia, cada crente deve pagar o que está devendo aos outros. Se você está devendo a alguém, pague. Senão sua vida vai viver enrolada. Vai viver. Você nunca vai poder caminhar. Nunca vai ser um crente firme. Não somente aos homens, mas a Deus também. Se você não é dizimista, aprenda a ser. Confiar em Deus. Tá? Confie no Senhor. Ele é maravilhoso. Ele cuida da gente. Tá? Então vamos lá, irmãos. Vou tratar agora disso, e essa mensagem vai ocupar tudo sobre injustiça. Olha, os irmãos sabem que é o resultado mais desastroso que trata na Bíblia? É o pecado. Porque o pecado é injustiça. Tudo que eu faço de errado é injustiça. Então o pecado é o quê? Se ofendeu. Fala, ofende um próximo seu aí, para você ver se ele não leva, ou ele vai tirar satisfação com você, ou ele vai levar você na justiça. Uma senhora lá na nossa rua, porque outra mulher provocou ela foi atrás para tirar satisfação. Está vendo? Por quê? Você está me devendo satisfação. Ela diria assim. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte, é que a todo instante o homem é enganado a mostrar que ele é uma pessoa boa. Já viu várias pessoas falando isso? Eu acho que eu vou para o céu, porque eu não devo nada a ninguém, trabalho, cumpro o meu dever, tá? De vez em quando eu vou numa igreja, faço o bem, cuido da minha família, vivo honestamente. Esse é, vamos dizer assim, o sentimento de muitos. Tá? Porque ele cumpriu certos deveres, ele acha que ele é, de certa forma, justo. Mas notem, irmãos,
Nós não estamos olhando aqui do prisma de uma religião. Nós não estamos olhando aqui do ponto de vista do que um pastor fala. Eu sempre bato na tecla. Nós estamos olhando o que a Bíblia diz. É Deus que está falando. Então nós gostamos demais de pastores que... esse irmão aqui, nós gostamos de elogio, né? Nós gostamos que passe a mão na cabeça da gente. Coitado, nós gostamos muito desta palavra, coitado. Nós gostamos muito de... você não merece, essa expressão que é muito usada. Escuta, isso não é bíblico. Deus não fala assim. Deus diz que o homem é injusto, é culpado. A Bíblia diz, falta justiça. Agora, mas por que Deus nos desafia desse jeito? Ele até convida, pode chegar perante mim. Eu vou pôr você no canto da parede. Vamos lá. Ele expõe o seguinte, veja como Deus faz as coisas. Ele expõe na alma, ele não expõe fora. Eu posso olhar uma pessoa, eu posso ter um amigo lá fora, e eu tenho pessoas que são amigas minhas, que do meu modo de visão, eu olharia e diria, essa pessoa é, puxa vida, muito boa. Vamos analisar aqui, irmãos, Esaú e Jacó. Eu já até fiz essa análise, né? Os dois cresceram juntos, eram gêmeos, né? E se você olhasse do ponto de vista humano para os dois, quem você diria que merecia o favor de Deus? Olhando assim, Esaú. Porque Esaú sempre saía para caçar, era trabalhador, tinha um propósito na vida, ele tinha uma ambição de ter uma família, uma geração e uma nação para ele. Isso em si não é errado. Está vendo? Irmãos, e Jacó? Jacó vivia em casa, né? Enganava um, enganava outro, passava a perna num, passava a perna no outro, vivia nas barras da roupa da mãe dele. E escute, irmãos, quem Deus escolheu? Jacó. Jacó era mais justo do que Esaú? Nós não estamos olhando desse ponto de vista. Nós estamos olhando de justiça. Veja, irmãos, onde está o problema do homem? Aí eu levo vocês para aquele texto, Abacuque, um texto que eu amo muito. Aquele profeta que escreveu aquele livrinho de 3 capítulos apenas. Está lá escrito o quê? Eis o soberbo. Capítulo 2, versículo 4. Vocês querem achar? Abram rapidamente. Olhe lá em Abacuque, irmãos. Veja aquele versículo. Especialmente na versão atualizada. Eu gosto muito na versão atualizada. Eis o soberbo. Ué, Deus chega para mim e diz, está vendo aquele homem ali? E eu olho, sim, é um bom amigo meu. Ele tem uma boa religião. Ele até lê a Bíblia. Né? E escuta, irmãos. Deus diz, eis o soberbo. Por quê? Ele não bebe, ele não fuma, ele não rouba, mas Deus está falando, eis o soberbo. Ele não está falando, eis o vício. Olha o que ele fez com aquele fulano de tal. Não, ele está mostrando um problema só. Qual é? A soberba. E os irmãos sabem, para Deus, como é que reflete o pecado na vida do homem? Onde aparece o pecado? Onde brilha o pecado no homem? Na soberba. Veja por fora, ele é soberbo. O que é soberba? Eu não quero saber de Deus. Eu vivo minha vida. Ele quer a bênção de Deus. Ele quer ser bem-sucedido. Ele quer passear. Ele vive a vida dele como ele quer. A Bíblia chama ele de soberbo. Vamos voltar para Jacó e Esaú? Olha os dois. Qual era o problema dos dois? Soberba. Está vendo? Então em Abacuque diz, o quê? Você chegaria para Deus e diria, Senhor, soberba?
Sim, mas onde está esse problema? Está na alma dele. Olha, a sua alma não é reta. Está vendo o texto? Abacuque 2,4. Sua alma não é reta. Está vendo o que acontece? Os irmãos perceberam que lá dentro é tudo assim torto. Quando a alma é torta, o caminho será torto. Os irmãos perceberam? Você pode ser religioso. Você pode ser excelente para o mundo aí fora. Mas o caminho é torto. Seu caminho é torto. Está vendo? Lembra quando João Batista chegou para pregar? Ele falou para o povo judeu. O povo judeu era um povo religioso. Mas ele diz, endireitai o caminho do Senhor. Vocês pegaram o caminho reto de Deus e fizeram caminhos tortuosos. A linha não é reta, é tudo torto. Olha a vida de vocês. Olha você indo para a pinga, para a mentira, para a maldade. Olha você com sua família, como você vive. Olha assim sua boca, o que sai. Então tudo está traçando o seu caminho. Veja, queridos. A alma torta. Isso é chamado de quê? Injustiça. Vamos adiante, irmãos. O que acontece? É que a ausência de justiça promove o quê? Promove falta de paz. A primeiríssima coisa que acontece na ausência de justiça é falta de paz. Se você estiver devendo a alguém, você não quer vê-lo. Você está devendo a Deus. Então você não quer saber dele, você se esconde. Vamos adiante. Outro detalhe. A falta de justiça promove guerra contra Deus. Você tem um inimigo. Você não quer saber dele. Porque lá dentro sua alma é torta. E Deus quer uma alma reta. Então você entra em guerra. Você é o principal adversário de Deus. Incrível que pareça. Veja, irmãos, o que acontece. A falta de justiça perfeita promove distúrbio no viver. O que é isso? Significa que você é uma coisa agora, amanhã já é outra, tá vendo? Você é levado pelas circunstâncias e não por um reto caminho. Dá uma olhada no ímpio. Ele não consegue segurar as coisas. Mesmo que ele esteja dentro de uma igreja, ele não consegue firmar a vida. A verdade não chegou ao íntimo. Enquanto a verdade não estabelece a pessoa, ela não consegue trilhar caminho certo. Ela é levada. Os ventos vêm do lado do sul, empurra para o norte. O vento vem do norte, empurra para o sul, ou para o leste ou para o oeste. Vem uma pessoa sem Cristo na alma, ela não tem paz. Ela é atordoada, ela está procurando onde eu acho o meu tesouro. O tesouro dela está no mundo, ela não está contente. Ela reclama de Deus, ela lá dentro fala contra Deus, murmura contra Deus. O que eu vou fazer? Eu não aguento. Irmãos, olha a vida daquela perversa Jezabel, o marido dela, almas terríveis, que foi amontoando o pecado. Quando você está brincando com um pequeno pecado na vida e não larga, aquilo vai alimentando o seu pecado. É igual você alimentar um cãozinho pequeno. Vamos dizer, um pitbull pequenino. Ele vai crescer. E ele logo vai estar aquele cachorro enorme que pode matar alguém. Então, brinque com o pecado e você vai ver.
Você vai alimentando, ele transforma. Tá vendo? Brinca com sexo e você vai ver como você vai ficar depravado. O homem no pecado é assim. Então, por falta de uma paz no íntimo, ele guerreia contra Deus. Terceiro lugar, nesse estado de injustiça, o que se espera é o quê? O que é que Deus requer? Irmãos, na Bíblia, a Bíblia inteira, Deus não está pedindo outra coisa. Ele não chamou você para ser religioso. Ele chamou você para ser justo. Deus não está pedindo sua bondade. Deus não está pedindo seu dinheiro. Ele quer justiça. Justiça. Por isso que a Bíblia diz, os justos herdarão a terra. Os justos entrarão na cidade celeste. São os justos. Então, se não houver justiça lá dentro, na alma, a condenação está marcada. Está vendo? Então, queridos, sem a justiça, você é uma alma soberba. Vamos para o segundo ponto. A experiência dos homens como injustos. Primeiro, eles são chamados de inimigos de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus justo. E se você não é justo, você é inimigo dele. Veja bem, se você não se converteu ao Evangelho da Justiça, se você não recebeu Jesus, o justo, como seu Salvador, você é injusto. E como injusto, você vai lutar contra Deus. Você não vai ter prazer por oração, não vai ter prazer por uma vida reta, você não vai. Mesmo que você tente, todo o seu esforço é inútil. Você não consegue. Você tenta ser crente o tempo. Aprenda as doutrinas. Aprenda os hinos do cantor. Aprenda alguns versículos bíblicos. Mas se falta a justiça de Cristo na alma, você vai voltar para o mundo. Não se consegue segurar um homem soberbo por muito tempo na igreja. Ele vai logo arrebentar com a grade e vai sair para os seus caminhos miseráveis. Outro detalhe, sempre ele acusa Deus no íntimo, afirmando que Deus é injusto. Todo pecado que nós cometemos, nós estamos declarando lá no íntimo, o Senhor é injusto. Quando Davi estava deitando com Batseba, ele estava no íntimo dizendo, o Senhor é errado, o Senhor não está dando os meus direitos que eu mereço. Está vendo? Então, quando Davi começou a orar lá no Salmo 51, ele estava tão arrasado com ele, que ele falou, o Senhor, teu trono é de justiça. Dá uma olhada lá, irmãos, no Salmo 51, eu já cheguei lá, eu posso ler para os irmãos. Olha o que ele diz aqui no Salmo 51. Ele diz o quê? Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Agora veja o final. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Os irmãos perceberam? Os irmãos vejam como aconteceu com Israel nos dias de Isaías. O povo estava indo lá em Jerusalém, no templo. O povo levava dinheiro, o povo levava o violino, levava o violão, levava os seus instrumentos, por assim dizer, né? E levava os animais. E eles estavam dizendo, nós pecamos em quê? Nós estamos sendo retos. Deus diz, o problema de vocês é, vocês não são limpos na alma, vocês estão sujos lá dentro. Lavai-vos, purificai-vos dos vossos pecados. Está vendo? Qual é o problema, irmãos? Nós sempre estamos acusando Deus. A religião moderna faz isso. Faça sentir que Deus precisa de você. Precisa da sua fé,
precisa do seu louvor, precisa da sua adoração, precisa do seu fervor. Eles estão dizendo assim: Senhor precisa, então o Senhor vai fazer o que eu quero. Nota, irmãos, isso está dizendo o quê? Que no íntimo eu estou declarando que Deus é injusto. Outro detalhe é que falta de justiça promove uma guerra contra o governo de Deus e as leis de Deus. Todo pecado eu estou me opondo a Deus. Todo pecado eu estou batendo contra a lei de Deus. Eu não quero. Olha, irmãos, todo pecado é o homem dizendo: eu quero matar. Final aqui diz: seus pés velozes para derramar sangue. Toda nossa ira, toda nossa raiva de alguém é uma declaração de guerra contra Deus. Todo pecado eu estou tentando pegar a tesoura e cortar as cordas que me prendem. Também, sempre em guerra contra o seu sistema sacerdotal e a adoração que cabe só a ele. Normalmente, veja o que acontece. Quando eu estou em injustiça, eu devo a Deus a justiça de adorá-lo. Se eu amo o dinheiro, eu estou adorando o dinheiro. Se eu amo o futebol, eu estou adorando o futebol. Se eu amo qualquer divertimento, eu sempre vou mentir para Deus. Eu não posso orar, eu não posso ir na igreja, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso ensinar, porque eu não tenho tempo. Você está devendo a Deus a adoração que é devida a Ele. Está vendo? A falta, a injustiça, também sempre haverá guerra contra o sistema profético de Deus, porque não aceita a sua palavra. A Bíblia é um livro de Deus, é um livro profético. A Bíblia fala, eu digo não. A Bíblia está falando, não. Eu acho que é assim. Os irmãos perceberam? Nós estamos vivendo a época, irmãos, de tantos sofismas, tanta desculpa, tanto esconderijo, tanto porque não quer ouvir o sermão de Deus, as profecias de Deus, as ameaças de Deus, as ordens divinas. Eu não quero, eu tenho o meu modo de vida, eu tenho um Jesus que eu acho que é esse Jesus, eu tenho um Deus que eu acho que é esse meu Deus, eu tenho uma religião que eu gosto, eu tenho as músicas que eu gosto. Está vendo? Não é a glória de Deus que eu estou buscando. Eu estou buscando aquilo que eu quero. Então eu sou devedor. Então, queridos, nada de bom pode brotar da justiça. Vamos tratar disso? Primeiro, não pode ter fé. Se você é um homem justo, você não consegue crer. Sua fé vai vaguear no espaço. A sua fé será como aquele gelo, aquele bloco de gelo que vagueia no oceano. Não tem fundamento embaixo, não tem segurança embaixo. O homem que tem uma fé dele mesmo, ele não tem o navio da vida dele, não tem âncora. Então fica à deriva. Outro detalhe, queridos irmãos, ele vive na escuridão. Como é que ele vai crer? Ele vai crer em quê? Ele não tem estrutura, não tem uma base sólida debaixo dos pés. Ele não tem a firme palavra de Deus para crer. Também, irmãos, nada do que faz tem qualquer ligação com o céu. Está vendo? Ele então não tem uma morada certa. Ele não tem um lugar onde ele vai. Então não há esperança. Por quê? Ele é injusto. O pecado desligou. Também, irmãos, nada de valor eterno pode ser feito.
No homem justo, ele só pensa em coisas terrenas, ele só pensa em comida, ele só pensa em festa, ele só pensa em amigos, ele só pensa em divertimento. Então ele trabalha, ele fez uma aliança com o mundo, ele ouve o conselho do mundo, ele anda no caminho dos pecadores e ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não tem prazer na lei do Senhor. Outro detalhe, também estão impossibilitados de pagar a terrível dívida. Não pode, irmãos. Se eu estou com uma dívida de 10 mil reais, nem vou colocar mais, porque a gente já pensa em impossibilidade. Né? Vamos pensar. Aí eu faço um plano de pagamento. Se você tem um contrato comercial, você não tem dívida. Correto? Se você está devendo 1.000 reais e você marcou pagar 200 por mês e você paga certo, vamos supor em 5 meses, você não está devendo. Você está devendo quando você passa o tempo de pagar. Correto? Aí vem a cobrança. Então, o seu nome vai para o juiz. E você vai ter que pagar a dívida ativa quando é coisa do Estado ou da prefeitura. Veja, irmãos, e com Deus? Com Deus, você está devendo? Mas escuta, você pode fazer um plano de Deus para pagar? Com Deus? Eu vou pagar tanto. Só que nada paga Deus. Tem nada, não tem jeito. Você fala, Deus, eu vou começar a ir na igreja. Eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou começar a ajudar na igreja financeiramente. Escuta, qual é o problema? Não posso fazer isso? Eu vou pagando. Se pudesse fazer isso, sabe quantos anos você teria que pagar isso? Conta. Milhões, milhões, milhões de anos e você nunca pagaria. A dívida é com Deus. Tem outro detalhe, queridos irmãos. Como pode pagar se não tem justiça dentro de você? Como é que pode pagar? Como é que um devedor cheio de pecado pode pagar a Deus? Com que você vai pagar? Tem alguma coisa? Não, não tem justiça. Se paga com justiça, mas eu não tenho justiça. Como é que eu vou pagar? Você é um mendigo. Diante dos homens, você tem tudo. Você tem dinheiro, você tem casa, você tem recursos. Mas diante de Deus, você não passa de um mendigo. Olha, queridos, então faça sacrifício. Faça. Vai fazer o que a Igreja Católica manda. Vai lá no padre. Vai lá no confessionário. Confessa. Vai fazer uma jornada ajoelhado. Vai. Vai assim ajudar os pobres. Você não consegue porque você não tem justiça. Quando o homem está marcado pela lei para morrer, nada altera a sentença. Nada. Nos Estados Unidos tem pena de morte, em alguns estados. Quando o homem é marcado para morrer, nada altera a sentença de morte. A lei diz, a justiça dele, mate-o. A lei de Deus diz que eu sou um devedor. A ordem é punição eterna. A justiça já foi decretada. Não tem como abrandar. Eu vejo os falsos mestres aí, e até pastores, tentando abrandar. Não, a justiça já determinou. Morte, morte eterna. Lance no inferno, lance no lago de fogo. Como é que vai abrandar? Como? Está tentando mudar o trono de Deus? Está tentando subornar a Deus? Não tem jeito. Outro detalhe, irmãos. A inutilidade dos homens perante Deus, devido ao fato que não são justos. O que é que diz aqui? Veja, todos a uma, versículo 12, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há. O que você tem? Que utilidade Deus requer
vidas consagradas. Está vendo? Deus requer pureza. Deus requer santidade. Ele requer não ver pecado. Como é que eu vou dar a Deus o que eu não posso? Não possui a medida certa da perfeição exigida pela lei. Mas você diz, pastor, puxa, eu já fiz tanta coisa, mas você é como uma ponte que não atingiu o outro lado. Está vendo? Vamos supor aqui que Ribeirão Preto, toda a cidade, homens e mulheres e jovens, velhos e novos, são convocados a pular o Rio Pardo, de um lado para o outro. E aí todos correm, dão um salto. Quem consegue pular do outro lado? Ninguém. Você consegue saltar para atingir a perfeição? Não. Então, não tente. Todo o seu esforço é inútil. Deixa eu olhar o horário aqui. Vamos lá. Veja, irmãos, por não ser justo, a bondade é perversa. O que você faz? Você se gloria naquilo? Os judeus faziam isso. Nós ensinamos as crianças. A outra pode dizer, eu estou fazendo um trabalho de ajudar os pobres. Toda a bondade do homem na injustiça é uma bondade perversa. Deus não aceita. A moral é manchada. Veja na injustiça, irmãos, que o homem não tem condições de amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mente dele está manchada, a consciência. Porque ele ama, ele olha para as mulheres alheias. Então, o pecado é a cobiça lá dentro. Então, o que acontece? Com a moral manchada, com a consciência culpada, como é que eu vou poder dar a Deus o que Ele exige? A religião também é mentirosa. Se você não foi purificado, limpado dos seus pecados, toda a sua religião não presta. Suas orações não vão chegar. Você diz, eu sou batista e amo os batistas, não vale nada. Eu sou presbiteriano, também não tem valor. Ou você é purificado, ou você está condenado. Mas pastor, eu fui batizado, não tem valor. Porque falta justiça. Então, veja bem, se um homem justo chegasse agora na porta do céu, se você pudesse chegar agora, você que é injusto ainda, lá dentro a alma é torta, você seria lançado fora, porque seu traje está sujo. Sujo! Seu traje não é límpido. Eu tenho essa camisa aqui branca, tá vendo? O traje que Deus requer para o homem entrar no céu, não está falando de pano não, é um traje puro da justiça de Cristo, límpido. Os santos vestem vestes brancas, porque não são contaminados. Eu li a respeito de um animal, eu não lembro exatamente o nome desse animal, mas ele diz que ele prefere morrer, diz que um predador chega para pegar, ele prefere morrer do que sujar-se a si mesmo. De tão branquinho que ele é. E outra coisa, e olha a desgraça do homem justo, é que ele chega no céu, ele vai chegar perante o trono de Deus, o trono branco, e seu nome não está constado no livro da vida. Meu Deus, isso me deixa, irmãos, intrigado. Porque como é que o nome pode estar no livro da vida? Porque Deus tem um grupo dele. E esse grupo é um grupo que ele elegeu. E é este grupo que ele tornou justo.
que Cristo veio fazer? Ele veio trazer a justiça dele. Na Bíblia, Isaías diz que meu servo, o justo. Olha o nome que é dado para ele. O justo. Jesus é o único justo. Deus tem um prazer em Cristo, no Filho, porque ele é tudo para o Pai. Ele é puro. Puro. É um cordeiro sem mácula. Então vamos conhecer o justo. Porque agora, irmãos, eu percebi que tem um cabo de aço que vem do céu, que eu posso me agarrar aquilo e me tirar dessa condição. Quando Deus apresenta o Salvador na Bíblia, ele apresenta quem? Maria? Não. A igreja? Não. Paulo? Não. E tem outros nomes, tá? A gente quer segurar. Hoje eu vejo muitas pessoas correndo atrás de um pastor que mais lhe favoreça. Isso aí é perigoso. É a mesma idolatria de que quando você adora Maria. Queridos irmãos, vamos lá. Quando Deus apresenta o Salvador, esse Salvador é visto como o justo. Vamos lá. É diferente do Jesus moderno. O Jesus moderno é aquele tipo bonzinho, humanista, mundano, que diz oi para todo mundo, que diz chame para todo mundo, faz um louvor para mim. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse é o cordeiro do diabo. Irmãos, qual o propósito de Cristo? Qual é? Vamos abrir Isaías. Eu convido os irmãos, aí vocês não vão dormir. Isaías 53. Qual o propósito de Cristo? Isaías 53, versículo 12. Diz o que ali? Olha, 53, versículo 11. Está falando de quem? Olha, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nota o Jesus do mundo. É um Jesus inquieto, porque está querendo o aplauso do mundo. E o diabo aproveita disto, né? Mas notem, queridos irmãos, o Jesus da Bíblia diz a respeito dele, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, o que ele fez na cruz, o sofrimento dele na cruz. Veja, ele verá o fruto. Irmãos, quando você trabalha arduamente, aí estão os meninos trabalhando aqui em Ribeirão Preto, eles estão trabalhando para quê? Para ver o penoso trabalho deles. Eles querem recursos, eles querem dar um sustento à sua família, eles querem voltar para o seu estado, levando alguma coisa. E Jesus, por que ele trabalhou? Por que ele veio? Por que ele foi à cruz? Ele verá, não está dizendo talvez. O Jesus de hoje é talvez. Se você fizer a sua parte, não. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará decepcionado? Não! O Jesus moderno, o Jesus humanista, é um Jesus decepcionado. Este não, ele diz, ficará satisfeito. Por quê? O meu servo, agora veja, o justo, com o seu conhecimento, e a palavra conhecimento aqui significa experiência, com a sua experiência, justificará quantos? Muitos. Eu dou glória a Deus, porque eu estou dentro desse muito. Ele teve misericórdia de Davi. Eu era um ímpio, minha alma era torta lá dentro. Eu não queria Deus, eu não queria a igreja e adorar a Deus. Eu queria ficar lá com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu era assim, eu era dominado e fascinado por este mundo. Mas ele me justificou. Eu não entendi. Eu me lembro quando eu me converti a Cristo. E depois ele foi guiando minha vida até chegar ao entendimento da verdade. Que coisa fantástica. É assim que ele faz. Ele justificará muitos. Muitos. O quê? Sim, vão entrar pessoas no céu? Como é que pode? Entrar na cidade celestial, pessoas contaminadas pelo pecado, almas que foram tortuosas, porque ele justifica.
Ele pega o homem, ele passa a justiça de Cristo para ele. E sabe, dá uma olhada em Apocalipse, não precisa abrir. Quando Jesus aparecer dos céus, no final de tudo, quando ele descer do céu com a multidão, todos os remidos, todos vestidos de branco. O que é isso? Justos! Não tem sinal de qualquer mancha, porque a justiça de Cristo está neles. Então vamos agora, irmãos, foi na cruz que ele pagou o preço de todos os meus pecados. Quantos, pastor Davi? Todos. Ele pagou do passado? Pagou. Tudo. Do presente? Pagou. Do futuro? Sim, cobriu tudo. Cancelou tudo. Lembra o que ele fez na cruz? Diz Colossenses, que ele pegou a minha dívida, a dívida do crente, e colocou, prendeu. Esses dias, quando estava fazendo a pintura do prédio onde eu moro, o senhor vizinho, ele gastou algumas coisas, ele pegou as notas, e grampeou tudo e deu para mim. Quando Cristo foi à cruz, ele grampeou o pecado de todos os salvos. Grampeou na cruz. E sabe qual foi o grito dele? Tetelestai, na hora da morte. E a palavra está no português. Está pago completamente. Foi uma palavra no perfeito. Está pago completamente. Eles não devem nada mais. Foi pago o meu pecado. Foi pago para nunca mais dever a Deus. Então, eu resumo agora. Meu amigo, sabe o que você deve fazer? Você que está numa situação agravante, apodere de Cristo agora. Falar de Cristo agora encontra os ouvidos moucos, tudo com cera aqui tapando. O povo não gosta disso. O povo de hoje está tão acostumado a ouvir que tudo está indo bem, tudo em paz. Até os pastores estão dizendo graça e paz para todo mundo. Não tem isso na Bíblia, não. É guerra. Eles estão em guerra contra Deus. Não tem graça e paz, não. Veja, irmãos, apodere de Cristo agora para lhe salvar. Crê no Senhor Jesus agora. É sua salvação. Ele tem traje puro e branco para os pecadores que se arrependem e creem nele. Quando Davi viu sua imundície, quando o profeta Natan apontou seu pecado, ele correu para Deus, buscando purificação. Joabe, na hora da morte, ele foi um homem criminoso, um homem terrível, ciumento, iracundo. Mas na hora da morte, ele correu para buscar segurança eterna no lugar certo. Ele foi lá no altar de holocausto e segurou ali. Eu falo, quero morrer com a misericórdia de Deus. Que fantástico. Tem algum pecador assim? Pastor, eu quero ser salvo. Eu quero entrar no céu. Eu quero que Jesus perdoe todos os meus pecados. Purifique o meu coração. Eu quero entrar na glória. Eu quero morar com Ele. Crê nele agora, de todo o seu coração. Pode. Chega. Quando o pecador chega humilhado, Jesus está ali perto, pronto para salvar. Só isso. É simples. Que o Senhor venha chamar muitos pecadores ao arrependimento. E eu termino agora dizendo que toda a igreja é tão alegre. Os salvos não precisam correr com medo. Os salvos estão tão seguros, tão certos disso, que eles só alimentam em louvor a Deus. Eles cantam de regozijo quando ouvem as maravilhas da justificação.